Vamos lá, Ju? Bem, boa noite, pessoal. Bora! Meu nome é Rafael, para quem não me conhece ainda. Vou estar auxiliando aqui a Jo na apresentação, tá? Se puder deixar o microfone desligado para não dar interferência, o chat vai estar disponível para você colocar sua pergunta. Ou no final, quando a gente abrir para perguntas, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta, tá? Separa o papel e a caneta, como sempre, eu já vi o material que a Jo me mandou, tá super bacana. E eu vou deixar agora a apresentação com ela. Vou compartilhar a tela. Jo, manda bala. Boa noite, pessoal. Todos me ouvem direitinho? Então, vamos lá, hoje falar um pouquinho sobre saúde intestinal e o cérebro. Qual a relação entre eles e como os óleos essenciais podem apoiar a nossa saúde gastrointestinal, né? Então, vamos passar aí para a próxima, Rafa. E aí eu trouxe aqui alguns dados importantes, né? Que é legal a gente saber. Mais de 60 milhões de brasileiros sofrem com problemas intestinais, segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. São cerca de 30% dos brasileiros que sofrem com constipação. É um problema comum, né? Mas não é normal. A gente tem a mania de achar que porque coisas comuns, às vezes a gente acha que é normal, mas não é. Não é normal uma pessoa viver, né, com problemas intestinais, com constipação, com formação de gases recorrente, com estufamento abdominal, né? Então, todas essas questões, elas são comuns, né? A gente está vendo aqui mais de 60 milhões de brasileiros, cerca aí de 30%, mas não é normal, né? Outro dado importante que eu achei é que por volta ali de 80% do sistema imunológico ele encontra-se no intestino. Então, todas as nossas respostas imunológicas, ela vem de um sistema gastrointestinal saudável, com funcionamento saudável, né? Outro dado importante que eu achei é que de 80% a 90% da serotonina ela é produzida no nosso trato gastrointestinal. E a pineal, né, a glândula pineal, ela é responsável por secretar essa serotonina. Esse eixo, então, né, ali entre cérebro e intestino, ele precisa trabalhar em harmonia para o bom funcionamento de todos os outros sistemas do nosso corpo, tá? Vamos para a próxima, Rafa. E aí eu quis trazer aqui para vocês, porque quem nunca, né, passou por uma situação como essa, é uma historinha, mas achei bem legal de trazer aqui, porque retrata exatamente isso, né? O Henrique, ele foi ali numa churrascaria ou num restaurante, comeu lá uma feijoada, ou num churrasco, né, se empanturrou, e aí depois ele se sentiu como? Cansado, com o corpo sonolento, mais assim, mole, né? Às vezes a gente fica assim também. Então, o que aconteceu? O estômago fez rapidamente uma ligação para o cérebro e disse, então, Nina, o Henrique, ele acabou de comer um pratão daqueles, acredita? Daí vou precisar de um favorzinho seu. Tem como dar uma desligadinha no resto do corpo enquanto eu faço a digestão aqui? Isso, pode pôr para dormir. Sim, obrigada, seu fofo. O estômago fala para o cérebro, né? E exatamente isso. Quis trazer essa historinha aqui para retratar essa ligação, né, entre os sistemas, sistema nervoso central, né, ali onde trabalha o cérebro, e o intestino. Então, eles têm tudo a ver, estão bem intimamente relacionados, né? Próxima, Rafa. E o nosso sistema digestivo, ele vai muito além do que só processar as comidas que nós ingerimos, né? Ele nos ajuda a absorver os nutrientes que nós comemos, ele melhora, né, o nosso sistema imune, ele nos deixa mais disposto e com mais energia, trabalha também na produção de alguns hormônios, como eu citei anteriormente, a serotonina, que é precursora da melatonina, que melhora a qualidade do nosso sono, né? Então, quando a gente
faz ali o uso do lavanda, a gente tem que entender que eles fazem essa relação da serotonina, sendo precursora da melatonina, para que eu tenha uma qualidade, né, uma melhora da qualidade do meu sono. E a serotonina também, gente, ela trabalha em várias outras funções do nosso corpo. Por exemplo, no intestino, ela tem a função de motilidade, que é justamente os movimentos involuntários que acontecem depois que a gente ingere um alimento. A gente põe um alimento na boca, a gente faz a mastigação, a deglutição, e daí para frente é tudo movimentos involuntários, né? E ela controla o apetite, então aquelas pessoas que têm compulsão alimentar, né? Ou ela regula, né, essa questão do apetite. A serotonina também, ela atua no sistema nervoso central, melhorando o humor, diminuindo os níveis de estresse e ansiedade, tá? Por isso, essa relação tão direta, né? Próximo, Rafa. E aí eu quis trazer aqui alguns sintomas que também a gente acha alguns sintomas comuns, né, das pessoas reclamarem, às vezes falarem, que pode estar diretamente relacionado com o nosso sistema, a saúde no sistema gastrointestinal. Então, por exemplo, queda de cabelo, né? A pessoa já fez de tudo e não consegue resultados efetivos. Ela pode sim estar relacionada com alguma coisa no nosso trato gastrointestinal. Unhas fracas, distensão abdominal, diarreia. Tem pessoas que têm diarreia recorrente, né? Tá sempre, vez ou outra, com essa questão de diarreia. Prisão de ventre, dores de cabeça, né? Tem pessoas que vivem com dor de cabeça, com enxaqueca, tá sempre com essa queixa, né? Pessoas que vivem cansadas, aquele cansaço excessivo, né? Elas dormem, mas acordam com o corpo pesado, né? Ou tem esse cansaço ao longo do dia. Também pode estar relacionado com o sistema gastrointestinal. Alergias alimentares, náuseas. Para nós, mulheres, né? Candidíase de repetição também pode estar relacionado com o sistema digestivo, gases, refluxo, e refluxos, né? Porque não é só um tipo de refluxo que tem, existe vários tipos. Doenças mentais e do sistema imunológico. Então, a gente já sabe aí que tem a depressão, tem muita coisa que pode estar relacionada com o sistema digestivo. Doenças autoimunes também pode estar associada com o sistema gastrointestinal. Níveis de estresse elevado e o estado de ânimo também pode estar relacionado. Quem nunca ouviu aquela frase de fulano está enfesado? Por quê? Porque quando a pessoa está com um acúmulo de fezes, a pessoa fica mais irritada, fica mais nervoso, fica mais impaciente. Então, tudo isso tem a ver com o sistema gastrointestinal. Por isso que é tão importante a gente dar, né, a devida importância que ele merece e dar uma olhadinha, né, no que a gente pode, de estratégia, melhorar o funcionamento dele. Próximo, Rafa. E aí, eu, como estudante de nutrição, posso dar as seguintes dicas, né? Atitudes que podem contribuir para um bom funcionamento da saúde gastrointestinal. Então, assim, beber bastante água ou beber mais água, porque às vezes a gente fica na correria do dia a dia, esqueci de tomar água. Mas ter o hábito, né, de tomar mais água, tomar a quantidade de água que a gente necessita para o bom funcionamento do nosso intestino é muito importante. Uma alimentação saudável, eu sempre digo, saudável, colorida e variada, né? Eu gosto daquela máxima de 5 cores no prato.
Então, ter sempre variedades de verduras, legumes, saladas, para que você possa se nutrir, né, de todos os nutrientes que o seu corpo precisa, que o nosso corpo precisa, né? Sempre digo também que, se possível, na maior parte das vezes, comida mais da terra e menos de pacote, que ultimamente a gente tem vivido o inverso, né? A gente tem comido mais comida de pacote e menos comida da terra. E então, comer mais comidas da terra vai trazer para a gente mais nutrientes, vai trazer para a gente mais qualidade na absorção desses nutrientes e uma melhora na nossa saúde, com certeza. A ingestão de chás, né, é bem importante. E aí, quando a gente fala dos chás, a gente pode estar acrescentando os óleos essenciais, tá? E aí eu posso ressaltar aqui alguns óleos essenciais que é bem interessante estar fazendo uso nos chás, como o óleo essencial de gengibre, né? Ele acelera o metabolismo, ele ajuda no sistema imunológico, ele tem várias funções, anti-inflamatório, antioxidante, tem várias funções o óleo essencial de gengibre, né? O hortelã-pimenta, que também ajuda na digestão, né? O de erva doce, o capim-limão, os cítricos, todos eles eu gosto, né? Para quem está aí querendo perder peso, aí a gente tem aí o óleo essencial de torândia, o Smart Sasse, e então são óleos essenciais que a gente pode estar acrescentando no chás, tá? Vamos para o próximo, Rafa. E aí, pensando em tudo isso, então, quais são os óleos essenciais que pode estar ajudando na nossa saúde, né, digestiva, digestória, e como que a gente pode estar utilizando esses óleos essenciais? Próximo, Rafa. Eu trouxe aqui alguns óleos essenciais, e eu vou começar pelo copaíba, né? O copaíba é um óleo nosso, aqui do Brasil, e ele tem inúmeras possibilidades de uso e inúmeros benefícios, né? E eu trouxe aqui ele porque ele é um óleo que a gente pode fazer a ingestão dele, a gente pode usar ele aromático e a gente pode usar ele tópico. O principal constituinte da copaíba é o beta-caroteno. Ele promove o funcionamento saudável do nosso sistema nervoso central, também promove saúde no sistema cardiovascular, no sistema imunológico e também no sistema digestivo. Ele tem propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades antioxidantes poderosas que fortalece e promove uma saúde imunológica e a saúde em geral. E aí, eu sempre ouvi, quando eu falava do copaíba, sempre falava muito assim, o copaíba, ele é muito bom, ele ajuda, ele atua ali no CB1, CB2, eu falei, gente, o que é esse CB1, o que é esse CB2 e em que isso ajuda no nosso corpo, né? Então, aí eu fui dar uma pesquisadinha e, assim, de uma forma bem grosseira, né? Assim, bem por cima do que eu entendi sobre a atuação deles, assim, ó, o copaíba, por ter altas concentrações do beta-caroteno, ele tem uma atuação nos receptores CB1 e CB2. Esse CB1, ele está por todo o nosso corpo, no hipotálamo e na amígdala. Então, atua no nosso cérebro, né? Mas ele trabalha na regulação do apetite, que é muito importante, né? E no processamento emocional e na fixação de memórias. O CB2, ele atua no nosso sistema imunológico. Onde está o nosso sistema imunológico? A maior parte dele, né, está no nosso sistema digestivo. Atua também no sistema nervoso periférico. Ele tem uma resposta anti-inflamatória e tem uma atuação em doenças autoimunes. Então, é muito utilizado para quem tem doenças autoimunes e também já temos vários relatos em questões de crianças com TDAH, né, autismo e todas essas questões. Então, é um óleo maravilhoso
assim, que a gente não pode deixar de fazer uso. Aqui eu não fico sem ele. Eu tive uma experiência muito impactante com o Copaíba, porque quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, eu estava recém-operada de uma cesárea, e a minha cesárea, depois de 40 dias, ela abriu de canto a canto, e não fechava, porque o meu corpo não respondia para a cicatrização. Não tinha inflamação nem infecção, mas a cicatriz não fechava, o meu corpo não respondia para isso. E depois de 4 dias do uso do Copaíba topicamente, a minha cicatriz fechou e até hoje. Então, ele tem uma importância muito grande para mim, ele é muito impactante, também por essa questão cicatrizante que ele tem. Bora pro próximo, Rafa. Ficaria aqui horas e horas falando do Copaíba, tá, gente? Frankincense, esse foi o primeiro óleo que eu tive contato, foi, assim, a minha primeira paixão, assim, né, dentro da doTERRA, nos óleos, assim, com os óleos essenciais, no meu kit, quando chegou, esse foi o primeiro óleo que saltou e foi a primeira experiência que eu tive com ele, foi muito impactante. O óleo de frankincense, o óleo de olíbano, ele tem uma importância para mim, né? Ele é um dos presentes que Jesus ganhou quando nasceu. Ele ganhou ouro, incenso e mirra, e esse é o incenso, né? Óleo de frankincense, óleo de olíbano. Ele é extraído de uma resina, e essa resina de olíbano, ela é comestível. Em algumas regiões da África, ela é consumida até hoje para ajudar na digestão. Os principais constituintes desse óleo são o alfa-pineno e o limoneno. E o que confere a esse óleo o poder de apoiar os diversos tipos de células do nosso corpo, promovendo assim uma função celular saudável, uma replicação celular saudável, né? Seja ela no nosso sistema digestivo, no nosso sistema nervoso ou em todos os outros sistemas, né, do nosso corpo, tá? Ele tem também propriedades poderosas anti-inflamatórias, antioxidantes e regeneradoras, cicatrizantes e tantas outras, gente. Frankincense é um óleo que realmente, por isso é considerado o rei dos óleos, né? Porque se você não sabe o que usar, usa frankincense. Ele é maravilhoso. Tem já vários estudos mostrando, né, também a ação dele antitumoral, anticancerígeno, né, para questões de depressão. Ele também é muito utilizado. É um óleo extremamente aterrador, né? Tô aqui com ele, ó. Até dar uma inaladinha aqui, que eu fico nervosa, né, gente? Mas ele é maravilhoso. Então, bora pro próximo, Rafa. Turmeric, outro óleo essencial que está aqui. Esse óleo essencial, ele é maravilhoso. Ultimamente, a gente tem ouvido muito falar da cúrcuma, né, dos benefícios da cúrcuma, que dispensa comentários, porque realmente é maravilhoso. E aí eu quero destacar aqui algumas propriedades da cúrcuma. E assim, quando a gente fala da cúrcuma em pó e da cúrcuma em o óleo essencial de cúrcuma, o que diferencia um e outro é que o óleo essencial você tem ali a cúrcuma pura, né? Concentrado e puro. E aí, as concentrações de curcuminoides, que são os constituintes químicos desse óleo, que vai dar para a gente todas essas propriedades, eles estão ali nas suas concentrações máximas, né? Enquanto que no pozinho de açafrão, a gente tem uma perda muito grande com relação a isso, tá? Então, o que confere a esses óleos essenciais propriedades digestiva, ele inibe a formação de gases, ele apoia o sistema cardiovascular, ele também é anti-inflamatório, muito poderoso, né? Ele é antimicrobiano, ele é antialérgico, antioxidante. E quando a gente fala de antimicrobiano, é muito importante
essa propriedade nos óleos essenciais. Por quê? Porque faz controle das bactérias ruins, né? As bactérias ruins do nosso intestino. Porque no nosso intestino a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Mas o que é interessante é que a gente tenha uma concentração de bactérias boas maior do que as bactérias ruins, né? A gente tem ouvido muito falar da disbiose intestinal. É justamente isso, essa desregulação das bactérias no intestino, tá? Vamos para o próximo, Rafa. Ô, Jô, eu queria só Oi. fazer um comentário que eu acabei de colocar o turmeric num caldo verde agora que eu acabei de tomar. E eu Maravilhoso. joguei ele por cima, porque como contém linguiça, carnes mais pesadas, e foi agora à noite, eu já joguei 2 gotinhas do turmeric para ajudar na digestão, que agora já vai ficando mais pesada, né, para um caldo verde à noite. Mas eu usei o Sim. turmeric agora também. Maravilhoso, além de saborizar deliciosamente um prato, Ele é né? maravilhoso. E a gente pode estar utilizando ele em cápsulas, né, vegetais, ali você pode estar pingando e fazer a ingestão desse óleo. É um óleo essencial que também já tem não só o óleo, né, mas a cúrcuma, ele tem vários artigos científicos mostrando, né, comprovando a ação dele antitumoral, né, anticancerígeno. Então, assim, é um óleo que a gente precisa ter na nossa rotina, né, ter na nossa farmacinha ali à mãos. E a gente pode estar utilizando, pode fazer a ingestão deles em cápsula, pode estar utilizando ele na comida, assim como a Vivian fez, né? E eu vejo às vezes ela fazer o ovinho lá de manhã, delícia, e pingar ali o açafrão, né? O cúrcuma. Pode estar fazendo a ingestão dele e também aplicando na planta do pé. Sempre quando a gente fala de ingestão dos óleos essenciais, a gente sempre vai frisar muito, né, que para ingestão só os óleos essenciais da Duterra. Por quê? Porque a gente tem o selo CPTG, que garante, comprova, atesta a pureza desses óleos essenciais. Você está ali fazendo uso da cúrcuma, não tem nenhum aditivo químico, não tem nenhum enchimento, nada. É só a cúrcuma, é só os benefícios, né, dessas propriedades dos óleos essenciais, tá? E aí, também é super importante, né, a gente deixar aqui, tem uma aula maravilhosa lá no nosso grupo, lá no YouTube também já tem, né, acho que já tem, né, Rafa, dos suplementos da Doterra. É muito importante a gente estar fazendo a ingestão de vitaminas, ômega 3, né, e fibras de boa qualidade, para justamente o bom funcionamento do nosso trato gastrointestinal aí. Próximo, Rafa. O Zengest. Gente, eu deixei esse óleo por último, porque eu tenho duas situações que eu vivi com esse óleo essencial, que foi muito impactante para mim. Então, eu deixei ele por último, mas ele é um óleo essencial maravilhoso. Eu tenho que confessar que foi um dos últimos óleos que eu utilizei da minha farmacinha. Eu sempre deixava ele de lado, não sei se o cheiro, o aroma dele, mas não foi um óleo que me chamou a atenção de início, né? Mas, numa necessidade, eu olhei para ele e ele me abraçou, assim, na minha necessidade que eu tinha naquele momento. O óleo de Zengest, ele é um mix composto por uma misturinha perfeita de 7 óleos essenciais com propriedade que apoia justamente o nosso sistema gastrointestinal e ajuda a aliviar as nossas queixas, né? Então, todas as queixas que se referem ao trato gastrointestinal, seja estômago, seja intestino, né? Ele vai estar te apoiando. E aí, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre alguns óleos essenciais, né, que estão dentro desse mix. Um dos óleos essenciais que está dentro desse mix é o gengibre, né? O gengibre a gente sabe, eu já falei aqui um pouquinho dele. Ele promove uma digestão saudável, ele apoia o nosso sistema
imunológico, ele é antimicrobiano, ele é antiparasitário, ele é anti-inflamatório, antioxidante. Então, ele tem várias propriedades que vai dar para a gente uma condição de saúde digestiva, né, digestória. O cardamomo, que também ajuda a promover saúde digestiva, né? E o cardamomo também ele está dentro do brief. Olha só que interessante, esses dias eu estava ouvindo, né, uma pessoa contando uma experiência que ela viveu, e eu achei muito interessante, eu falei, gente, faz todo sentido. Ela tinha acabado o óleo essencial de brief dela, e ela precisava fazer uso, né? Ela precisou fazer uso e o dela tinha acabado. Ela falou, gente, o que eu vou usar agora? E aí ela lembrou do Zengest, e ela fez uso do Zengest como se fosse o brief. Falei, nossa, mas o brief, né? E o Zengest não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem sim, porque óleos essenciais que estão dentro do brief também está aqui dentro do Zengest. E como o cardamomo ele tem essa propriedade de descongestionar o trato gastrointestinal, e o brief tem a função, né, de descongestionar o nosso trato respiratório. Olha só que interessante, ela associou uma coisa a outra e ela usou o Zengest, ela teve os benefícios, porque dentro do Zengest tem o cardamomo, que vai trabalhar essa parte de descongestionar, e tem o peppermint, que também ajuda e alivia as vias respiratórias, né? Então, o hortelã-pimenta, ele também vai ajudar nessa digestão saudável, ele vai aliviar dores de estômago, ele também trabalha no processo de acelerar o metabolismo, né, para fazer essa boa digestão. Outro óleo essencial que tem dentro do Zengest é o coentro. E o coentro, Rafa, eu acho que eu estou numa lâmina, você está numa lâmina anterior. Eu estou lendo aqui, isso. E o coentro, ele tem a função de fazer uma limpeza de toxinas do nosso organismo, né? Esse coentro que tem dentro do Zengest, a gente tem pessoas que não gostam do coentro, né? Do cheiro, do gosto, porque é um cheiro bem característico. Mas o coentro que tem dentro do Zengest, ele é da semente do coentro. Então, não tem nada a ver com aquele cheiro que a gente conhece do coentro, tá? E ele lembra assim um pouco erva doce, e lembra assim um pouco longe o anis. Então ele tem um cheiro e um gosto meio parecido com essas outras ervas. O coentro ele ajuda a eliminar metais pesados. Gente, e toxinas e metais, a gente tem contato o dia inteiro, né? Quem vive tem contato com essas substâncias, porque está em tudo. Está no que a gente come, está no que a gente usa, está no ambiente, né, no ar que a gente respira. Então, a gente acaba acumulando essas toxinas dentro do nosso organismo. Então, ter estratégias que nos dê uma condição de limpar, de eliminar, de diminuir essa carga de toxinas é muito bom, né? Maravilhoso. E o Zengest está aí para nos apoiar também nesse sentido. O óleo de alcaravia, que eu também não conhecia, né? Fiquei sabendo, né? Que eu fui pesquisar, vi que é um óleo de cominho, né? Eu também jamais imaginei que o alcaravia era o cominho, mas que também no Zengest ele não apresenta, ele não fica presente, né? O cheiro de cominho. E ele ajuda. E o cominho ele é utilizado desde lá de muitos anos, e desde os egípcios, na questão de conservação dos alimentos. Então, ele ajuda a aliviar gases em questões de refluxo, mas ele é considerado também um tônico natural para o sistema gastrointestinal. Ele ajuda a manter esse sistema gastrointestinal funcionando direito. Ele ajuda a manter essa microbiota, né, regular, tá? O anis também é outro óleo essencial que está dentro do Zengest. Ele também apoia a função digestiva saudável. E o óleo de erva doce, né, o funcho,
que alivia questões de cólica e desconfortos associado à má digestão ou à indigestão. E é muito interessante que o chazinho, né, de erva doce é um dos primeiros chás que os pediatras liberam para as crianças tomarem. Então, quando o bebezinho, quando começa a fazer a introdução alimentar ali e já começa a tomar suquinhos e tal, é um dos primeiros chás que são liberados por pediatra, justamente por causa dessas propriedades de aliviar na questão de cólica, e como o intestino do bebê ele ainda é imaturo, né? Então, ele vai ajudar no bom funcionamento, tá? E, assim, as experiências que eu tive com esse óleo essencial, que me tocaram muito. A minha filha, ela teve 2 infecções intestinais, né? Então, ela teve as 2 infecções, ela ficou internada. Na primeira, ela ficou internada 5 dias, na segunda, ela ficou internada 7 dias. E foi aí que eu olhei para esse óleo essencial. Porque quando ela ficou internada, falei, gente, e agora? Infecção intestinal, o que eu vou usar? Pensando em intestino, Zengest. Pensando em infecção, OnGuard, por ser um anti-infeccioso de largo espectro, mas o Zengest eu não conhecia muito. Bom, mas a gente sabe que quem faz uso do omeprazol, pantoprazol, esses Zol da vida, né? O Zengest, ele é uma ótima estratégia para quem precisa fazer a utilização desses Zol aí da vida. Eu falei, bom, e como a Mariana ia precisar fazer o uso, né, do omeprazol, eu falei, vou usar o Zengest nela. Bom, comecei a utilizar. E aí ele ajudou muito nas questões de diarreia, que ela estava muito, na questão da regulação da microbiota, né? Ele apoiou na saúde mesmo intestinal, na recuperação do intestino, né? E o OnGuard. E como que eu utilizei ele? Eu falei, eu vou utilizar todas as vezes, como ela estava tomando antibiótico de horário intravenoso, falei, todas as vezes que a moça vier aplicar o antibiótico, eu vou utilizar os óleos da Mariana. E eu utilizava na linha da coluna, na região do abdômen e na planta do pé, carreadinho no óleo de coco. Todas as vezes, usava o OnGuard e o Zengest. E aí, ela teve uma melhora significativa em 3 dias, né? Ela começou a ter uma melhora significativa e ficou estável. Na primeira internação, o médico falou que a gente deu alta, né, com 5 dias. Só que antibiótico, quando você começa a utilizar, ele tem um ciclo, né? Então, ela saiu antes. E ela teve uma recaída da infecção. Voltou e ficou internada de novo, e eu fiz a mesma estratégia. Só que aí o médico falou, depois de 3 dias, na segunda vez ela melhorou em 2 dias. Ele falou, mas a gente vai cumprir o ciclo de 7 dias. Eu falei, tudo bem. E aí, enquanto que eu estava lá, né, ela ficou super bem também, foi se recuperando, e graças a Deus nunca mais teve nada. Mas nesse período que eu fiquei lá, né, da segunda vez, entrou uma menininha de 8 anos de idade que tinha tido um desmaio na casa dela e começou a convulsionar. A mãe levou a menina para o hospital. E aí eles fizeram uma bateria de exames, né, na menina para saber do que seria aquilo. E aí a menina reclamava de enjoo. E eu falei para a mãe da menina, eu falei, Pri, posso utilizar um óleo essencial nela para melhorar essa questão do enjoo? Falou, pode, Jo, pode sim. E aí eu dei para ela o Zengest pensando em quê? Em melhorar os sintomas de enjoo. E olha só que interessante. Ela passou, melhorou um pouco, aí ela passou de novo. E ali, depois de um tempo, a menina expeliu um parasita. E aí, tudo mudou, porque eles estavam indo num pensamento,
E quando a menina expeliu aquele parasita, eles foram em outra direção, foram fazer relação do desmaio, né, da possível convulsão com o parasita. E eu fiquei pensando, gente, será que tem alguma relação? Porque ela não tinha tomado nada, ela não tomou remédio, ela não tomou nada. Porque até então ela estava só investigando. E aí eu pensei, eu dei o tal do óleo para a criatura. Será que tem alguma relação? E aí eu fui estudar, saber se tinha alguma relação. E todos esses óleos essenciais, tanto o gengibre, quanto o cardamomo, o peppermint, o coentro, o alcaravia, o anis e o erva doce, eles têm a função antiparasitária, né? E muitas questões, hoje em dia não é muito utilizado mais fazer a desparasitação das crianças. Né? Antigamente a gente fazia uma vez por ano, ou a cada troca de estação, 2 vezes por ano, mas hoje em dia os pediatras nem falam mais sobre isso, a não ser que você chegue com alguma questão específica e peça. Normalmente eles não têm o hábito de dar remedinho de verme, nada dessas coisas. Mas é muito importante, porque tem muitas situações que acontecem com as nossas crianças que pode, sim, ter relação, assim, muito grande entre os sintomas que eles apresentam e os parasitas. Por exemplo, crianças que têm uma salivação excessiva, crianças que rangem os dentes, crianças que tem desmaios, criança que vive excessivamente cansada, crianças que têm uma desregulação no apetite, ou ela come demais, ou ela não come. Questões respiratórias, inclusive, tudo isso tem a ver com parasitas, né? Pode estar relacionado a parasitas, e esse óleo essencial, ele pode, sim, trazer, né, um alívio e fazer essa função de desparasitar. Então, fazer um protocolo com os nossos filhos e também com a gente, né, porque não é só as crianças que têm, a gente também, pensando nessas questões, é muito importante, tá? Esses eram as 2 experiências mais impactantes que eu tive com o Zengest. Outras pessoas também que têm restrição alimentar, que sentiam um alívio muito grande, né? Pessoas que não comiam determinados alimentos porque passava mal depois, fazendo uso do Zengest da forma endógena antes de comer, não sente, né, tanto desconforto ou não sente desconforto na hora que se alimenta desses alimentos, né? Próximo, Rafa. Então, agora, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma pergunta, alguma dúvida, se alguém quiser acrescentar alguma coisa.